Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo no nosso encontro para fazer hoje a lição número 2 de um curso em milagres. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando hoje, meu nome é Ana Morari e a gente está fazendo a prática, o livro de exercícios de um curso em milagres. Através do livro A Jornada, através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick, porque é um livro que fala a lição, mas a cada parágrafo ele comenta. Então eu precisava assim de um script para poder fazer essas aulas com vocês, e esse script é o perfeito, porque o Ken foi um grande professor de um curso em milagres durante toda a trajetória desde que veio existir um curso em milagres, então ele é perfeito. Eu convido vocês agora pra gente fazer um momentinho assim de relaxamento, aquele momento em que a gente entrega ao Espírito Santo toda a nossa capacidade de aprender, toda a nossa capacidade de aprendizado, e a gente entrega para ele também a nossa pequena disponibilidade de acordar, de despertar e de voltar para casa. Fazer uma respiração mais pausada para nos liberar dos pensamentos, da nossa tagarelice mental. Que ele fale por mim e fale por vocês aí também. Então, tinha uma partezinha da lição de ontem que eu queria ter falado com vocês, que pode ser até algo pesado pra gente no primeiro momento, e é mesmo, tá? Mas lembrem, a gente tá aqui para desfazer o ego, para desfazer tudo aquilo que a gente achava que era real, para que a gente abra espaço para que a verdade entre, tá? Então, assim, lembre que ontem era aquele exercício, né, que nada do que eu vejo significa coisa alguma, né? E é para mostrar pra gente que a gente não generaliza, a gente coloca especificidade em tudo. Então a gente coloca níveis de importância nas coisas, né? E aí isso a gente coloca uma hierarquia nas ilusões, entende? Por exemplo, assim, eu coloco uma ilusão como mais real que a outra, mas ilusão é ilusão. Uma ilusão é uma ilusão. E o que ele está tentando fazer aqui nesses primeiros exercícios é colocar a gente em contato com essa ideia, que uma ilusão é uma ilusão. Bom dia, Rê! Bom te ter aqui de novo. Então, eu estava falando aqui que foi uma ideiazinha que eu acho que eu esqueci de falar ontem, que é assim, nos primeiros exercícios, Jesus está tentando nos ensinar que a gente coloca hierarquia nas ilusões. A gente acha que uma ilusão é mais importante que a outra. E ele quer ensinar aqui pra gente que ilusão é uma ilusão. É uma ilusão. Não existe hierarquia em ilusões. Então, por isso que a gente faz aquilo lá de perceber que a gente acha que uma mão é mais importante que uma caneta. Tanto que se a gente for quebrar uma caneta, é uma experiência pra gente. Se a gente for quebrar a mão, é outra. Então,
A gente sabe que a gente coloca hierarquia nas ilusões. Quando a gente começa a perceber isso aqui, a gente vê que realmente, a gente sendo honesto, a gente coloca hierarquia em ilusão, sim. Para mim, uma ilusão é mais verdade do que a outra ilusão. E aqui ele quer que a gente entre em contato com essa ideia de que não existe hierarquia em ilusões, apesar de a gente ainda acreditar que existe. Tanto que esse exemplo da mão aí, uma experiência vai ser se tu quebrar uma caneta, outra experiência vai ser se tu quebrar a mão, né? Mas aqui ele quer colocar a gente em total contato, essas primeiras lições aqui, para ficar claro que a nossa vida é baseada numa grande mentira. E ele fala aqui que é a primeira lei do caos dentro do sistema de pensamento do ego, é que existe essa hierarquia de ilusões, né? E eu acho que eu deixei passar essa ideia ontem, mas eu achei legal falar dela de novo porque a lição 2, essa lição de hoje aqui, ela é uma continuação, né? Então, essa primeira lição é que nada significa coisa alguma, agora ela vai ser ampliada. E a gente vai ver ela aqui, ó. Eu tinha introduzido a aula aqui pedindo para vocês fazerem, né, uma entrega para o Espírito Santo, entregar para ele a nossa capacidade de aprendizado e entregar totalmente para ele a nossa pequena disponibilidade de despertar dessa ilusão. E ele vai fazer o resto. Pode confiar. Então, vamos lá. Eu tenho dado a tudo que vejo nesse quarto, nessa rua, nessa sala, nesse lugar, todo o significado que tem para mim. Essa é a primeira, é o título da lição 2. Ontem era, eu tenho dado tudo que eu vejo não significa coisa alguma, né? Tudo que eu vejo nessa sala, nesse lugar, não significa coisa alguma, né? Então aqui agora a gente amplia. Eu tenho dado a tudo que vejo todo o significado que tem para mim, tá? E a razão, ó, eu vou, esse aqui é o meu script, tá? Então eu vou, para não me perder, eu vou indo por ele. Então a razão pela qual nada significa coisa alguma é que você dá significado a tudo, obscurecendo isso. Esse Google maluco. Nada significa coisa alguma. Te entrego, Espírito Santo, o que aconteceu aqui. O Google abriu e começou a me dar o significado da palavra que eu tava falando e pausou meu vídeo. O Google, nada do que eu vejo significa coisa alguma, né? O Google parou meu vídeo para me dizer o significado da palavra que eu tava falando, sabe? Por isso que travou o vídeo. Entregamos para o Espírito Santo. Eu não sei o que isso significa. Ai. Então, a razão pela qual nada significa coisa alguma é que você dá significado a tudo. E assim a gente obscurece o verdadeiro significado do perdão. Então, a gente vai falar o curso inteiro sobre perdão. Porque aquilo que eu disse também, um curso em milagres podia ser um curso de perdão o nome. Um curso de amor o nome. Mas sem o perdão verdadeiro a gente não desperta. E o perdão verdadeiro é aquilo da gente observar como se isso não passasse de um sonho. Porque a única maneira da gente perdoar é a gente entrar em contato com a ideia de que isso aqui é um sonho. É a única maneira que tem da gente perdoar, de verdade. O perdão do ego nunca vai ser um perdão verdadeiro. Ele pode te enganar e parecer que é. Ah, mas eu não sinto mais nada. Não. Tá lá no fundinho, debaixo do tapete, debaixo da lama obscura que o ego produz. Então, assim,
A razão pela qual nada significa coisa alguma é que você dá significado a tudo e isso obscurece, né, o verdadeiro significado de perdão. Você sabe que fez isso porque pensa que sua mão é mais importante do que uma caneta, né? Então, tu dá todo o significado para tudo. Então, tu dá mais significado para tua mão do que para uma caneta. Então, tá aí na cara a hierarquia de ilusões, tá? Então, uma vez que isso claramente não pode ser a forma de pensar do Espírito Santo, porque só pode ter vindo da sua forma de pensar, né, do ego, porque Deus não deu significado a tudo que você vê ao seu redor, nem Jesus. Você o fez. Você deu significado a tudo. E quando a gente para de dar significado para tudo, é uma liberação total, uma paz sem fim. Ontem até estava conversando com a minha irmã sobre isso, sabe? Quando acontece alguma coisa pra gente, a primeira coisa é a gente começar a furungar lá dentro da cabeça, cavocar um motivo por que aquilo aconteceu. Eu sei por que isso aconteceu. Não. A gente não sabe. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então, a primeira coisa, até quando eu tava falando com ela, né, que às vezes é muito mais fácil uma pessoa que nunca teve contato com espiritualidade, com despertar da consciência, expansão da consciência, eu sou um desperto. às vezes uma pessoa que nunca teve contato com isso pode chegar antes da gente no despertar, entendeu tudo muito antes que nós, porque ele não fica usando tudo com o intelectual. E aí o desperto entra em contato com muitas formas de ilusão. É lei da atração, é lei da projeção, começa a estudar o ego, né? Começa a estudar a ilusão, né? Se aprofundar na ilusão. E a gente... E eu me pego, eu tô há 2 anos estudando um curso em milagres e eu me pego fazendo isso. Então, outro dia, aconteceu uma situação esquisita lá e eu já comecei a me sentir muito mal. E aí eu comecei a dizer, eu sei por que tá acontecendo isso. Tá acontecendo isso porque eu tô projetando o medo, eu tô projetando o sentimento de exclusão, o sentimento de separação nas pessoas lá fora, e elas estão fazendo isso para mim, para comprovar a minha crença, né? Então, é muito sutil isso aí. É muito sutil. Porque eu me coloquei num lugar que disse assim, não, Espírito Santo, tu fica aí, porque eu já sei o que aconteceu. Não? Eu já sei, né? Não precisa da tua ajuda agora. Agora eu já sei o que aconteceu aqui. Eu que tô projetando. O intelectual, assim, disse assim, o Espírito Santo, fica fora, porque agora eu sei o que aconteceu aqui. Eu não sei. A gente não sabe mesmo. Então, quando me conectei com ele de novo, que eu parei, pensei, Espírito Santo, eu não sei o que é isso, eu não sei o significado disso, mas eu sei que tu sabe. Então eu te entrego todos os pensamentos que causaram isso tudo, para que tu corrija para mim. E pronto, soltar, entregar para ele, entendeu? Porque tudo é o significado que o ego dá. E esse curso não é do ego, não. Se você tá aqui para entender, se aprofundar no ego e dar cada vez mais realidade para ele, então ainda não é aqui que tu tem que ficar, tá? Porque aqui a gente vai desfazer o sistema do ego. Ao mesmo tempo, claro, Jesus costura pra gente entender que o ego tá querendo interferir
então fala um pouco dele para dizer como é que ele age, mas a gente não é para dar realidade para o ego, porque o ego é uma ideia que não existe, ele faz parte da ilusão. Então vou continuar aqui, eu vou me perdendo. Mas quem tá aqui já me conhece, né? Você sabe que eu falo pelos cotovelos. Vamos lá. Então, você deu significado para tudo que você vê ao seu redor, tá? Então aqui o Ken fala, as pessoas diriam que valorizam algo porque seus pais valorizavam e porque foram criados em determinada cultura, religião, extrato socioeconômico, etc. Mas essa não é uma afirmação honesta. Se elas realmente pensassem sobre isso, iriam perceber que não adotaram todos os valores dos seus pais, nem os valores do seu sistema social e assim por diante. Elas adotaram apenas aqueles valores que ressoam com o que eles querem que seus valores sejam. Ainda que não seja mencionado aqui, Jesus está pedindo para sermos completamente honestos com Ele. Ele pede o tempo todo que a gente seja honesto com Ele e com a gente mesmo, né? Para aceitarmos que nada nessa sala ou mundo significa alguma coisa. Porque fui eu que dei significado ao mundo. E eu, o meu ego, nunca poderia entender seu verdadeiro significado, que é o perdão. O que é o perdão? O perdão do mundo, o perdão do sonho. Perdoar no sentido de compreender que ele não existe. Então tu perdoa tudo, porque ele não existe. Perdoa a ti mesmo. Se perdoa por acreditar que tu tá aqui. Aí aqui, esse tudo foi o comentário do Ken já, né? E aqui a gente vai entrar na primeira ideia ali da lição que Jesus diz. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira. Começa com as coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar. Depois aumenta o âmbito para fora. Vire a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados. Barulho. Se possível, vira-te e aplica a ideia àquilo que estava atrás de ti. Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível e selecionar os sujeitos para a aplicação dessa ideia. Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. É aquela ideia de ritual, né? Tudo que é ritual gera tensão, pode saber. Mas a gente vai entrar ali nos comentários do Ken sobre esse parágrafo aqui. Então, a gente começa, né? Eu tenho dado a tudo que vejo nessa rua, nessa janela desse lugar, todo o significado que tem para mim. Então, eu tenho dado a essa janela todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essa lâmpada todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essa calça todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado a esse dedo todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essa porta todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado a essa flor nesse quadro todo o significado que tem para mim. Eu tenho dado aquelas flores lá naquela árvore todo o significado que tem para mim. Parece um exercício tão bobo, gente. Mas Jesus é muito estratégico. Ele sabe tudo a nosso respeito que a gente não sabe. Então não pensa que não tem nada por trás desses exercícios, por mais simplórios que pareçam. Ele vai costurando de uma maneira e às vezes a gente não percebe da primeira vez que a gente faz, né? Os professores e os estudantes, tem estudante de um curso em milagres aqui no Brasil de mais de 20 anos
que estudam o curso em milagres. E as pessoas ainda fazem os exercícios. Então são 365 exercícios, um por dia. Tem gente que já fez sei lá quantas vezes o livro de exercício. Outras pessoas fazem o livro de exercícios e dá um tempo, depois faz de novo. Enfim, cada um vai experienciar um curso em milagres do seu jeito, né? Não é igual para todo mundo. Então aí Jesus está nos dizendo, o Ken volta a comentar, Jesus está nos dizendo para não discriminarmos, dizendo que uma coisa é importante e outra não é. Lembra? Da hierarquia de ilusões, não existe hierarquia de ilusões. A gente acredita que existe, mas não existe. Então ele está nos dizendo que uma coisa não é mais importante que a outra, né? Então o que essa coisa não significa nada, mas aquele significa. Não. Coisa alguma significa coisa alguma, né? Ele está nos dizendo para sermos indiscriminados na nossa prática. Tentar incluir tudo vai levar atenção. E ele nos diz então que um ritual logo será desenvolvido também. E rituais envolvem tensão, porque sempre existe um senso de ter que fazer alguma coisa. E bom, aí o ego já resiste na hora, de cara, né? Eu tenho que dizer uma oração de uma determinada forma, eu tenho que ir à igreja ou todos os dias, ou todas as semanas, ou seja o que for. Se for um ritual, então é algo que tem que ser feito da mesma forma o tempo todo. E geralmente, se for feito em um contexto religioso, tem que ser feito da mesma maneira o tempo todo, porque é isso o que Deus quer, ou que a Bíblia diz, ou os meus professores de religião insistem em fazer. Então Jesus está dizendo aqui para não fazer esses exercícios como faria um ritual, não botar peso, não é para botar peso, é para não fazer num senso de tensão. E se a gente começar a sentir esse senso de tensão, ele diz para parar, porque isso é uma indicação de que a gente está fazendo errado, que a gente está fazendo exercício com o ego, não com ele. Aí isso vem uma ideia que um tio falava pra gente, assim, que eu nunca mais esqueci. Ele dizia que nada é tão difícil. Se algo que a gente está fazendo parece ser tão difícil, tão pesado, tão sacrificado, é porque a gente está fazendo errado. E sem hierarquia de ilusões em qualquer coisa. Tá difícil abrir um pote, tá difícil fechar alguma coisa, consertar alguma coisa, é porque tu tá fazendo do jeito errado. Então solta, chama o Espírito Santo e faz com ele. Precisa conversar alguma coisa com alguém, solta, respira. Lembra? Espírito Santo, eu não sei o que é isso que está acontecendo aqui, mas eu sei que tu sabe. Então vem para essa conversa comigo. Nada que parece ser difícil, nada é difícil demais. Se parece ser muito difícil, é porque a gente está fazendo da maneira errada. Então, voltando para o que Jesus diz aqui na lição, ele pede meramente dar uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material, hierarquia nenhuma, muito menos a importância que tem para ti, uma coisa mais importante que a outra. Não existe hierarquia em ilusões, uma ilusão é uma ilusão. Voltamos para o Ken. O próprio fato de Jesus dizer tente evitar fazer isso, está lhe dizendo que você vai tentar fazer isso. Ai, a gente se diverte com Jesus nesse curso, gente. Ele é muito danado, né, esse professor.
Muito danadinho. Como tem uma professora que diz, Jesus é muito danadinho. Ele coloca a gente em cada uma, mas de rir, sabe? A gente ri com ele. Selecionar de acordo com o que é importante ou não para você. Não faça isso, não tente fazer. Ele sabe que a gente vai tentar, tá tudo bem. Ainda que você não pense que está fazendo isso de forma consciente, inconscientemente esse certamente será o caso, sob a luz da hierarquia de valores que todos nós compartilhamos, né? E aí me veio a ideia, né, dessa noite. Eu gosto de dar exemplo, gente, porque nos exemplos práticos fica melhor pra gente praticar um curso milagres, né? Tipo assim, eu ontem comecei a ficar ruim, garganta arranhando, nariz entupido, aquela sensação muito ruim, assim. Aí comecei a fazer minhas coisaradas com óleo essencial, né? Que eu uso óleo essencial pra tudo. E aí, de madrugada eu acordei, aí fui tomar um melzinho que eu preparo lá com óleo essencial. Eu falei pra Espírito Santo, eu não sei o que é isso, mas eu te entrego para que seja desfeito, né? Porque sabe aquele inconsciente coletivo que a gente vem... Ontem até eu falei desse exemplo. É inconsciente coletivo isso. A gente já acha que porque teve mudança de temperatura, porque eu acredito que eu tenho rinite, né? Então eu sei que cada vez que muda a temperatura, ou que muda a estação, ou primavera, ou verão para inverno, que eu vou me atacar da rinite, né? Então, esse é o inconsciente coletivo, né? Que quem tem rinite sofre com mudança de temperatura. E a minha filha sofreu com isso. Começou a mudar a temperatura, ar-condicionado durante essa transição de verão para outono, ela já se pesteou, né? E aí já fica aquilo na minha cabeça, que ia acontecer a mesma coisa comigo. Porque eu andava com ventilador e ar-condicionado nessa transição. E aí, né? O inconsciente coletivo me pegou, assim. E aí, eu peguei o inconsciente coletivo, na verdade, né? Comprei a ideia. Então, eu entreguei pra ele de madrugada, assim. Eu pensei, eu tenho que acordar bem cedo amanhã pra fazer a live. E eu gostaria de estar me sentindo bem, né? Pra poder fazer. Então, eu te entrego, Espírito Santo, porque eu não sei o que é isso. Não sei o que é. Porque tu fica lá escarafunchando, né? Será que o médico errou e que a Laura pegou foi a gripe e aí eu peguei dela? Não, mas não é não. Eu sei porque eu tenho rinite forte. Então mudou a temperatura, eu já me pesteio. Foi isso, já sei o que é. Então a gente fica escarafunchando para dar o significado para tudo. Mas a gente não sabe, galera. A gente não sabe mesmo. Então entrega para ele que ele sabe e ele corrige. Porque não é a gente que corrige. É o Espírito Santo. De nós, ele só pede a disponibilidade do desfazer o equívoco. A disponibilidade de desfazer o equívoco. E o que é a disponibilidade de desfazer o equívoco? É isso. É se render e dizer, eu não sei o que isso significa. Mais uma vez, a gente vai batendo na mesma tecla. Estudar é isso, né, gente? Estudar a gente... Quem entrou ali? Então, vamos lá. Então, voltando para Jesus. Considera os sujeitos simplesmente como os vires. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, a uma mosca ou a um chão, a um braço ou uma maçã. O único critério para a aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado, tá? Então, o critério de aplicação é esse, aonde teu olho tocou, né? Eu tenho dado aquelas chaves todo o significado que tem para mim. Não tentes incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificamente excluído. Voltando para o Ken,
Eu acho importante dizer sempre quando é Jesus que está falando e quando é o Ken que está desenrolando a lição, né? Nós precisamos ler essas lições cuidadosamente, indo além da forma das palavras, para seu conteúdo ou significado subjacente. Em outras palavras, precisamos perceber que Jesus está nos ensinando a generalizar, que todas as coisas são igualmente sem significado, porque tudo serve ao mesmo propósito de separação do ego. Vamos entender depois que todas as coisas, então, se tornam igualmente significativas, porque tudo em nosso mundo perceptual também pode servir ao propósito do Espírito Santo. Aquilo que eu estava falando ontem, o Espírito Santo usa tudo para a gente despertar. Todas as situações, todas as circunstâncias, as pessoas, e a gente não tem consciência disso, mas ele está trabalhando. Ele é o trabalhador de Deus mais comprometido. A gente não está nem sonhando, e ele está lá, trabalhando na nossa mente certa, para que ela tenha uma voz muito mais poderosa que a do ego. Não importa o que é, poderia ser algo que acreditamos que seja significativo, como um corpo, ou algo que acreditamos não ter significado, como uma maçã ou um botão. Enquanto vermos, ouvirmos, provarmos ou sentirmos qualquer coisa, estaremos dizendo que o mundo material é real, a dualidade e a percepção são reais. E essa é a forma de dizer que eu sou real. Nossa, os primeiros contatos que eu tive com essa ideia de que eu não sou real, a gente bate com a cabeça na parede, não tem importância. Depois Jesus fala que a gente tem que ser amoroso nesse nosso processo, que é assim mesmo. E ele sabe que é assim. Por trás disso, é claro, está a afirmação de que pelo fato do mundo material ser real, Deus não pode ser. Na ilusão que o ego faz a gente entrar, a gente diz, não, mas eu sei que eu sou real e eu acredito em Deus, eu acho que Deus é real também. O ego faz a gente cair mais nessa ilusão, porque é uma ilusão atrás da outra, né? Mas de verdade é como aquele negócio de acender uma vela para Deus e outra pro diabo. É tipo isso. Se no nosso inconsciente, como é que trabalha a ideia? Se a gente acredita que a gente é real, a gente acredita que Deus não é. É verdade isso? É verdade esse bilhete? Então, por trás disso, da gente acreditar que o mundo material é real, tá subentendido lá por trás da cortina de fumaça que Deus não pode ser real. Mas que coisa! Esse Google maluco voltou, gente? O Google fica soltando na minha tela querendo me dizer o significado do que eu tô falando. Essa é a metafísica subjacente a essas primeiras lições maravilhosas, tá? Então, enquanto a gente continua acreditando que o mundo material é real, existe, a gente tá dizendo... Ai, quem entrou ali? Outro coração. Então, enquanto a gente acredita que o mundo real existe, que eu sou real, que esse corpo é real, que o ego existe, eu tô dizendo que Deus não é real. Então, gente, a gente
chegou o fim dessa segunda lição. A gente vai continuar aqui se encontrando todos os dias, uma lição por dia. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam sentindo verdade nessas palavras, porque é só assim que a gente, mesmo que o ego queira que a gente caia fora, vem uma força maior que diz, segue. Porque quando eu comecei um curso em milagres, a cada página que eu lia, uma coisa mais sem noção que a outra, na percepção do ego, né? Uma coisa mais sem noção que a outra, a voz do Espírito Santo falava comigo, continua, mais pra frente, e essa dúvida que tu tá tendo agora vai ser sanada. E quando eu lia outra insanidade no pensamento do ego, a voz vinha e me dizia de novo, não tem importância, só segue. Era isso que eu ouvia o tempo todo. E eu fui seguindo. E quanto mais eu seguia, mais eu tinha certeza que eu nunca mais ia querer caminhar aqui nesse mundo sem essas ideias. Porque é uma liberação, gente. É uma paz que só quem experiencia sabe o que é. Quando tu se rende e percebe que tu não sabe o significado de nada do que está acontecendo em volta. É uma liberação tão grande tu se livrar da carga de que tu sabe tudo que está acontecendo, que tu sabe que tal coisa aconteceu por aquilo, que tal coisa quebrou porque fulana fez isso, que não sei, que o acidente aconteceu por causa daquilo outro, que o fulano ficou doente por causa daquilo outro, que eu fiquei doente por isso. Não, eu não sei. Só de tu dizer, tu realmente se render para o Espírito Santo verdadeiramente, compreendendo que tu não sabe o significado de nada disso que está acontecendo aqui. Porque é só assim que a gente entrega. Senão a gente não entrega. A gente não entrega. O ego não entrega o osso. Ele não entrega. Ele fica aí, Espírito Santo, porque eu já entendi tudo. Eu já sei o que é. Eu já sei o que eu tenho que consertar, entendeu? O ego não conserta nada. O ego só faz o estrago. Ele não conserta. Na verdade, a gente que dá esse poder para ele, né? Aquele nosso tomador de decisões lá, que é algo fora da mente, né, gente? Porque a gente acha que mente é o sistema cerebral, cognitivo, que a gente acha que esse é o tomador de decisões, não é? Essa mente que é a tomadora de decisão é fora do tempo e espaço, não é aqui. Não tem nada a ver com essa realidade aqui, com esse cérebro, não tem nada a ver com isso. Essa nossa mente tomadora de decisões, ela tá fora. Foi quem iniciou toda essa ilusão. Então, como tu pode achar que o ego pode consertar qualquer erro, qualquer equívoco? Não tem como. É a mesma coisa que tu achar que, vamos dizer, pega um desenho animado lá. Tu acha que o bonequinho lá do desenho animado tem o poder de fazer qualquer coisa lá dentro do desenho? Sem ter sido o autor lá fora que escreveu a historinha? O autor lá fora que escreveu, né? Vamos dizer, fora do tempo e espaço, fora do desenho, que escreveu o script do desenho. É que vai desfazer essa coisa toda, consertar o erro lá no desenho. Não é o personagemzinho do desenho que conserta nada, né? Fazendo uma analogia aqui bem, mas que dá pra gente, às vezes, ter um pouquinho mais de compreensão. Então, assim, ó, qualquer coisa aqui, mais uma vez, lembrem, porque vamos pegar bem o que a gente pode, nesses exercícios aqui,
no sentido da hierarquia de ilusões, tá? Uma ilusão é uma ilusão, ela não tem hierarquia de ilusão. Por isso que Jesus insiste nesses primeiros exercícios aqui, da gente perceber que uma mão não tem hierarquia de ilusões. Uma mão é uma ilusão, assim como uma caneta é uma ilusão, como uma caneca é uma ilusão. Então não tem hierarquia de ilusões. Não tem uma ilusão mais importante que a outra, né? É a gente que dá o significado. Então, quando a gente chega no ponto de dizer para Jesus, eu não entendo nada, eu não sei o significado de nada disso daqui, desfaz para mim qualquer equívoco que tenha gerado esse efeito, desfaz todos os equívocos da mente que causaram isso tudo. E como eu não sei o que nada disso aqui significa, eu não sei o que a briga com o fulano significa, com o conflito com o fulano significa, eu não sei o que significa o que ele me disse, o que ele me fez, eu não sei o que significa algo que eu tenha feito e tá me sentindo extremamente culpada, eu não sei o que isso significa, e eu não sei o significado de nada aqui no mundo. E aí entregar para ele é o único jeito, porque é só o Espírito Santo que desfaz. Lembra? O Espírito Santo é a memória de Deus em nós. O Espírito Santo não é nada fora de nós, uma entidade. Uma entidade, vamos baixar o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo não é uma entidade, ele é a memória de Deus em nós. Deus nos deu o Espírito Santo para a gente lembrar o caminho de volta para casa. A gente lembrar quem que a gente é de verdade. Que a gente não é esse corpo, a corda do sonho. Mas é ele que desfaz todos os equívocos. Não é a gente, não é o ego. Tá bom, meus amores? Vamos terminar por aqui, que eu nunca sei quanto tempo que eu já tô. A live há 40 minutos, um pouquinho menos que ontem. Mas a gente se encontra amanhã de novo para a lição 3, para a gente continuar nossa jornada de volta para casa. Tá bom? Obrigada por vocês que estão nessa jornada de volta para casa comigo. Seria muito triste, seria coisa do ego, né? Fazer. O ego gostaria de fazer esse percurso sozinho, para comprovar ainda mais a separação, comprovar que o Filho de Deus pode ser sozinho, né? Mas a gente não é sozinho. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Se lembrarem de fazer durante o dia essa lição, sigam fazendo. Eu vou deixar ela na descrição aqui embaixo, para vocês treinarem durante o dia, sempre que sentirem, tá bom? Beijo. Até amanhã.